não afetará os custos da energia, o preço da energia para o consumidor brasileiro. Porque o governo destinará recursos do Tesouro Nacional para essa concessão ao Paraguai, para esse benefício ao país irmão. Mas a pergunta que se faz, recursos do Tesouro Nacional não são oriundos do contribuinte brasileiro? Os recursos do Tesouro Nacional não advêm, senhor presidente, dos impostos pagos com tanto sacrifício pelo povo do Brasil, que suporta uma das mais pesadas cargas tributárias do mundo. São 6 bilhões de dólares até 2023, que sairão do Tesouro Nacional. Mas porque queremos, não somos obrigados. Se o Brasil não aceitasse essa revisão, nada ocorreria. Não haveria forma de imposição. Nós estamos, portanto, oferecendo um presente. Senhor presidente, isso custa ao Brasil. Um país com tantas demandas, com tantas necessidades, afirmar que o consumidor de energia no Brasil não pagará esta conta é naturalmente acreditar na ingenuidade do povo brasileiro. Não há, senhor presidente, razões para esta revisão. O voto em separado do senador Jarbas Vasconcelos, apresentado à Comissão de Relações Exteriores, é uma peça irretocável que demonstra com rigor técnico as inconsistências do relatório oficial. Poderia reproduzir inúmeros pontos do referido voto, mas destaco o endosso a opinião de Jarbas Vasconcelos, cuja fundamentação é eminentemente político-ideológica. Afirma Jarbas Vasconcelos que a fundamentação do governo é eminentemente político-ideológica, sem levar em conta o interesse do consumidor e do contribuinte brasileiro. Nós temos aqui duas alternativas no ato de deliberar sobre matéria desta natureza. Uma alternativa é praticar uma generosidade, realizar uma política de boa vizinhança e oferecer ao Paraguai cerca de 6 bilhões de dólares. E a outra alternativa é defender o contribuinte brasileiro, é defender o consumidor de energia desse país. Aliás, o país necessita de cuidados em relação às suas reservas no setor energético. Há que se preparar o país para um desenvolvimento em velocidade superior à atual, e isso exige uma estrutura de fornecimento de energia compatível com as potencialidades econômicas e de crescimento do país. Nós não estamos em condições de fazer cortesia, de praticar a generosidade diplomática, mesmo que o conteúdo não fosse de natureza ideológica, como diz Jarbas Vasconcelos. O que justificaria essa generosidade? Por que deveríamos colocar em primeiro plano os paraguaios e não os brasileiros? É a opção que devemos fazer. Eu confesso que devoto grande estima ao povo paraguaio. Mantenho com o país vizinho relações de amizade desde os tempos em que governei o Paraná. Um relacionamento sempre cordial, afetuoso.
Mas isto não justifica a generosidade diplomática. Isto não justifica abandonarmos os interesses do povo brasileiro para nos somarmos a favor dos interesses do país vizinho. Esta é a questão que deve ser invocada. É flagrante o assodamento do governo em aprovar celeremente essa revisão do tratado. Eu indago, por que não fez isto no ano passado? Por que o governo não teve pressa no ano eleitoral? Porque o governo aguardou a conclusão do processo eleitoral para voltar a esse tema, já que ele teve início muito antes do processo eleitoral. A definição da revisão ocorreu com muita anterioridade ao início do processo eleitoral. Obviamente, para evitar o desgaste político, o governo empurrou adiante e volta agora sim, com a angústia, com o desespero, como se estivéssemos tirando o pai da forca, como se diz popularmente. Somos obrigados a aprovar agora, em regime de urgência. Aprovou-se atropeladamente um requerimento de urgência para que votemos celeremente esse projeto em benefício do Paraguai. Faríamos o mesmo se fosse em benefício do povo brasileiro? Estamos triplicando o ônus brasileiro pela compra. Um negócio da China, um negócio do Paraguai, que será demasiadamente oneroso para o consumidor e o contribuinte brasileiro. As alegações de Lugo, de que pagamos pouco pelo direito de uso da energia excedente, precisam ser examinadas à luz de alguns aspectos. O valor da remuneração foi elevado substancialmente ao longo dos últimos anos, sem falar que a tarifa é diferenciada. No ano passado, o Brasil pagou $38 por megawatt. Ora, custo que para o Paraguai é menor de 27,7. No bojo das relações bilaterais, não devem ser esquecidos os recursos destinados pelo Brasil para o Fundo de Conversão Estrutural do Mercosul, da ordem de 75. Agradeço, presidente, a concessão de mais um minuto. Eu disse 75 milhões de dólares por ano. A conjuntura econômica do Paraguai é favorável. Desde 2006, o desempenho da economia paraguaia é dinâmica. No ano passado, por exemplo, o PIB paraguaio subiu 14,5%. São meritórias as ações para fortalecer as relações bilaterais entre Brasil e Paraguai. O que não podemos concordar é com a imposição de um ônus ao contribuinte brasileiro, já tão sobrecarregado com impostos e enfrentando o retorno da inflação. Portanto, senhor presidente, obviamente o voto do PSDB será contrário a essa proposta. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senador Itamar Franco. Senhor presidente, nós não vamos ainda no mérito da matéria. Eu só queria indagar a Vossa Excelência, que diz aí? baseado, com devido respeito, em qual artigo do regimento Vossa Excelência se baseou para dar urgência a esse pedido da Comissão de Relações Exteriores? Qual foi o artigo, por favor, senhor presidente? Senador Itamar Franco, a questão de ordem de Vossa Excelência me comunica, ela que tinha me assessorado, é inteiramente procedente, de maneira que nós vamos votar tem 48 horas depois da aprovação do regime de urgência. Assim, nós vamos suspender a votação dessa matéria para incluí-la em pauta na próxima sessão deste mês. Muito obrigado, senhor presidente. Eu só queria justificar
A matéria é muito importante para que nós utilizarmos indevidamente o regimento atendendo uma urgência. Então eu agradeço a Vossa Excelência a compreensão, porque o Senado não poderia votar face ao regimento, respeitando o regimento, esta matéria. Muito obrigado. Tá bom, senador Itamar Franco. Por questão de ordem, senhor presidente. A assessoria da mesa me informa, nós só colocamos em votação porque o pedido de urgência era de toda a Comissão de Relações Exteriores. E, nesse caso, muitas vezes tem tido precedente de se proceder dessa maneira. Mas Vossa Excelência tem absoluta razão, porque na letra escrita do regimento é isso que determina o regimento da Casa. E eu acho procedente a questão de ordem, Vossa Excelência. Presidente. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Pela ordem, presidente. Aqui, presidente. Senador Marcelo Crivella, pela ordem. Senhor presidente, eu gostaria de consultar a Vossa Excelência, com todo respeito ao senador Itamar, se não há previsão no nosso regimento interno para que um acordo de líderes pudesse incluir na pauta essa votação. Explico por quê. Nós estamos discutindo esse aumento nas tarifas do Paraguai há 17 meses no Congresso Nacional. 17 meses. Está aqui, presidente. Aqui, ó. Vossa Excelência, eu estou aqui na sua frente, presidente. Nós estamos discutindo, senhor presidente, há 17 meses. Senador Crivella, existe no regimento essa hipótese, desde que seja uma hipótese acordada por todos os líderes da Casa. Como não há, pelo visto, o líder Álvaro Dias, do PSDB, não concorda, de maneira que eu não posso submeter a voto. Há essa hipótese, mas não é o caso. Senhor presidente, muito obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência. Agora eu queria lamentar, senhor presidente, porque vamos atrasar 2 dias um projeto de imensa relevância para o Brasil e para o Paraguai. Senhor presidente, apenas para louvá-lo pela decisão, cumprindo o regimento, e dizer ao senador Marcelo Crivella que o governo, se tivesse tanta pressa, teria discutido esse assunto no ano passado, porque o acordo para a revisão do Tratado de Itaipu com o Paraguai se deu muito antes do início do processo eleitoral. E o governo, para não sofrer o desgaste eleitoral, empurrou adiante. E só agora estamos deliberando. A pressa agora tem outra razão, porque antes o governo não tinha pressa. Mas eu fiz essa questão de ordem para agradecer ao presidente pelo cumprimento do regimento. Muito obrigado a Vossa Excelência. Nós vamos prosseguir. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senador. Só para deixar claro, senhor presidente, que essa colocação do senador Álvaro Dias não é procedente. Não houve protelamento por parte do governo por questão eleitoral. Houve um procedimento do parlamento, da Câmara, o qual nós respeitamos e lamentamos que tenha demorado 17 meses para essa matéria ficar tramitando na Casa. É uma matéria importante não aos interesses paraguaios, é uma matéria importante aos interesses brasileiros, inclusive a quantidade de energia que nós consumimos aqui e compramos do Paraguai. Eu gostaria muito, sei que Vossa Excelência já decidiu a questão de ordem, portanto não cabe aqui rediscutir, mas fazer um apelo ao conjunto das lideranças dessa Casa para que nós pudéssemos votar a matéria, porque o que está em interesse aqui, que está colocado aqui, são os interesses do povo brasileiro e do consumo de energia elétrica que nós fazemos no Brasil, senhor presidente. Senhor presidente, eu invoco o artigo 14 porque fui citado, senhor presidente. Senhor presidente, eu invoco o artigo 14 porque eu fui citado. Traditando a questão de ordem de Vossa Excelência, de maneira que vamos passar a matéria seguinte, até senhor presidente, todas as questões sobre esse assunto, nós vamos apenas dizer a Vossa Excelência, senhor presidente, que o que a senadora diz não tem sentido, porque como é possível demorar 17 meses na Câmara dos Deputados e apenas 2 semanas no Senado? O governo tem a força do tamanho das suas bancadas. E por isso ele tem a urgência ou não tem urgência de conformidade com seus interesses. E ocorreu sim uma protelação em razão do interesse eminentemente eleitoral. Muito obrigado. Eu quero comunicar à Casa que... Está pedindo aí, não está saindo o som.
Está saindo. Presidente, só para ficar claro ao plenário, hoje nós votaremos então o pedido de urgência. Pela leitura do regimento. Então, pela leitura do regimento, nós temos 48 horas, portanto, a matéria entrará na pauta da quinta-feira. Da quinta-feira, exatamente. Amanhã não, presidente? Amanhã não, porque são 48 horas colocadas na forma regimental. Presidente, Duas sessões. Vossa Excelência, ao deliberar, pronunciou que colocaria na pauta de amanhã. Seria muito importante, eu acho que um dia não vai fazer diferença esta casa para formar sua opinião e fazer o debate. Eu queria reivindicar que a gente pudesse fazer um acordo para ser amanhã. A mesa está absolutamente disposta a cumprir o regimento. Se todos os líderes estiverem de acordo com isso, a mesa aprovará. Infelizmente, senadora Gleisi, o senador Itamar Franco, ele invocou um artigo do regimento que é procedente e a mesa tem que cumprir o regimento interno. São 48 horas. Duas sessões.